Olá, eu sou Giovanni, mestre em Reiki, e hoje daremos início às nossas aulas de Reiki Usui nível 3A. Serão 3 aulas em sequência e a primeira é esta que nós estamos assistindo. Vamos lá? O nível 3A é chamado de nível do mestre curador, do mestre de si mesmo, ou ainda nível da realização, consciência ou mestrado interior. Nem todos os mestres dividem o nível 3 em 3A e 3B. Os mestres da linha tradicional de Reiki Usui dão apenas um único nível 3. Porém, os mestres do ensino ocidental, do ensino moderno, fizeram a opção lá no passado, não é coisa de agora, não é coisa criada por mim, de dividir o nível 3 em 3A e 3B. Por que isto? 2 motivos. O principal é que ninguém pode iniciar o outro, ninguém pode ensinar o outro sem ensinar a si mesmo. Como eu vou ter um mestre iniciador, um mestre ensinador, se eu não sou capaz de ensinar a mim mesmo? Então, este nível 3A é para despertar o mestre interno, o mestre de si mesmo, o mestre interior, para que ele possa compilar tudo o que existe de informação sobre Reiki e criar aquilo que o mestre iniciador passará para o seu aluno. O mestre de si mesmo, brotando, fará com que cada um tenha condições plenas de discernimento do que serve e do que não serve, de tudo o que é ensinado dentro de Reiki Usui. Como já disse nos níveis anteriores, não existe certo ou errado, mas existe aquilo que mais faz sentido para uma pessoa ou para outra. O que mais faz sentido para mim não é necessariamente o que mais faz sentido para João, para Maria, para José. O mestre interior faz com que haja uma abertura energética, de inteligência, de sabedoria, para que cada um possa pegar tudo o que já leu, o que já ouviu, o que já teve contato de Reiki Usui e resuma, compila, filtre naquilo que faz sentido, naquilo que a razão define como possível, para que possa então ensinar o próximo. Quem ensina aquilo que não acredita não tem um bom resultado. Fica um ensino superficial e o aluno percebe. E o aluno percebendo, ele não chega nem no final do curso. Ou, se chega no final do curso, não volta para fazer o próximo módulo. Curso aqui, considero cada módulo um curso. Nível 1 é um curso, nível 2 é um curso, nível 3A é um curso e assim por diante. O aluno que faz um nível com um mestre que não tem segurança,
que não sabe o que está falando, que não acredita no que está falando, com certeza não volta para fazer o nível seguinte, se é que chega a terminar o nível que começou. Então, o objetivo do nível 3A é formar, despertar o mestre interno para que ele então possa dar suporte, dar segurança, dar informação para que no próximo passo, em nível 3B, o mestre iniciador tenha condições plenas de ensinar seus alunos. Outro motivo para a divisão em 3A e 3B. Os mestres começaram a perceber que alguns alunos deixavam de fazer o último nível porque não queriam ser mestres iniciadores, não queriam a responsabilidade de um mestre iniciador. Mas com isso eles deixavam de receber o terceiro e último símbolo, Uzui de cura. Em Uzui 1 nós temos o primeiro símbolo de cura, que é Chokurei, cura do corpo físico. No segundo nível nós temos o segundo símbolo de cura, Seireki, cura do corpo mental e emocional. E no 3 nós temos o Daikomyo, que é o símbolo de cura espiritual. Opa, mas e o Honchazei Shonen? Honchazei Shonen não é propriamente um símbolo de cura. Ele é um símbolo que aciona a cura à distância, tanto para o passado quanto presente, distância daqui a 100 metros do outro lado do mundo. Símbolos de cura são Chokurei, Seireki e Daikomyo. E o Daikomyo é ensinado no nível 3, porque ele também é considerado um símbolo mestre. Ele é um símbolo de mestrado. Então, quem fazia somente até o nível 2 não recebia o último símbolo, Uzui, porque cada sistema tem os seus símbolos. Não recebia o último símbolo de cura, Uzui. Para evitar que isso acontecesse, mais um motivo levou os mestres a dividir 3A e 3B. Assim, além do despertar do mestre interior, antes de formar o mestre iniciador, também a divisão abriu portas para aqueles que queriam aprender o terceiro símbolo de cura, completar o tríduo da cura, mas não queriam fazer o curso de mestre iniciador. Quem é, repito, da escola tradicional não faz essa divisão. Essa divisão existe apenas e tão somente no Reiki Uzui da escola ocidental moderna. Qual está certo, qual está errado? Caio na mesma afirmação que eu já fiz várias vezes. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que é melhor, que fala mais profundamente, faz mais sentido para cada mestre. A escola em que eu sou formada, dentro de Uzui, é a escola ocidental moderna. Então eu passo os ensinos, os argumentos, a maneira de ensinar da escola tradicional moderna. Por que eu não passo da escola tradicional? Porque, pelo menos até hoje, ela não me tocou de maneira profunda para que eu
aprenda, para que eu faça o curso e para que eu transmita a informação. Até hoje, o contato, o despertar, o caminhar de Reiki que eu tenho é apenas com a escola ocidental. É a maneira de estudar, de ensinar da escola ocidental que faz mais sentido para mim e que eu transmito para os meus alunos. Então, o Reikiano 3A não é mestre iniciador. Ele não pode iniciar ninguém. Tem intensificado o contato com o mestre interior. Quem já tem o seu mestre interior despertado, intensifica, aproxima, aumenta este contato. Quem não tem, terá agora. O Reikiano no nível 3A recebe o símbolo de cura espiritual, que é o símbolo da Ikomyo. Com isso, com o recebimento do Daikomyo, aumenta a capacidade de cura, porque o Reikiano passa a agir nos corpos energéticos mais sutis que nós temos, abre portais para que a atuação do Reikiano estenda-se ao nível espiritual. O eu superior, o eu divino, o self, o eu sou, o Deus interior, torna-se mais consciente e o Reikiano passa a compreender todas as ferramentas necessárias estão dentro dele mesmo. Ou seja, ele faz com que o Reikiano desperte todo o conhecimento que já está ali armazenado, mas esquecido, escondidinho em algum lugar. Faz com que o Reikiano passe a enxergar o seu mestre físico, o mestre que inicia, apenas como uma referência, se é que já não enxergava assim, porque o certo é ter o mestre apenas como uma referência de ensino, é apenas aquele que transmite ensinamento, não é Deus, não é Buda, não é nenhum ser superior. Mas se por acaso, por alguma falha, o Reikiano percebia o mestre como um semideus encarnado na Terra, a partir do nível 3A ele passa a ter essa consciência de que o seu mestre é apenas referência. Ele não é o único caminho a ser seguido. Ele não é Deus, que tem a última palavra, dono da verdade, e só ele sabe. O Reikiano 3A começa a enxergar outros pontos de vista, se é que já não enxergava, como possíveis, e passa a ter capacidade de perceber realmente o que é melhor para cada um. E o que é melhor para ele filtra, ele compila, ele guarda, ele resume para então começar a ensinar. E um outro benefício do Reiki Usui 3A, que não está aqui no slide, mas acontece, é muito comum pessoas que têm mediunidade e que ela ainda não aflorar. Reiki 3A mexe diretamente com o espiritual. É a cura espiritual. Com isso, todos os dons espirituais vão aflorar. Não é de hoje para amanhã, não é da noite para o dia, não é num estalo, foi iniciado, pronto, já desperta tudo. Não.
É aos poucos, é de acordo com a evolução, é de acordo com a missão, é de acordo com a permissão do poder superior, mas é comum sim o despertar da mediunidade. Já aconteceu com muitos dos meus alunos. Há poucos dias até uma aluna me mandou um e-mail perguntando se realmente era normal, porque estava acontecendo com ela. E sim, é normal. Para quem tem o dom, no nosso planeta hoje, eu creio que 90% da humanidade tem. Para quem tem o dom, ao despertar da mediunidade, dos dons espirituais. Mediunidade entenda-se como dons espirituais. Há quem chame de falar na língua dos anjos, há quem chame de dons do Espírito Santo, há quem chame de clarividência, de intuição, há quem chame de mediunidade. São dons da espiritualidade. E a partir do nível 3A, quando nós acessamos, quando nós temos contato com o símbolo da cura espiritual, nós então temos despertado. Se já temos despertado, temos intensificado estes dons espirituais que cada um carrega. Como será o despertar ou intensificar? É único para cada um. Não tem como eu dizer como que vai acontecer, porque para cada um acontece de um jeito, até porque cada um tem um dom diferente. Mas é certo que se tiver, vai aparecer ou vai aumentar se já tiver trabalhando com isso. O símbolo do nível 3A se chama Dai-Kou-Myo. Dai-Kou-Myo. É este símbolo que está à direita da tela. Complicadinho, né? Mas não é impossível, não. Ele é até mais fácil de aprender do que o Hon-Chazei Shonen. Na dúvida, faz uma colinha, escreva num papel, faz um quadro, uma pintura na parede, uma gravura, um desenho, sem problema nenhum. Na dúvida, faça colinha, mas não esqueça que o símbolo é apenas e tão somente um instrumento para acessar a frequência energética. Ele não é a energia. E o que for feito de errado, a egrégora espiritual corrige. Então não fiquem na paranoia. Ai, será que eu acertei? Será que eu errei? Ai, eu acho que eu fiz errado. Se eu fiz errado, não vai funcionar? Vai. O que importa na aplicação é a intenção. Nós, principalmente a partir do nível 3A, 3B, conseguimos até mesmo enviar reiki de maneira espontânea. Outra consequência do nível 3A. Esqueci de comentar. É comum também, a partir de agora, não é da noite para o dia, mas a partir de agora, começar o envio espontâneo de reiki. Tá? É a partir do 3A que acontece. Se eu consigo enviar de maneira espontânea, então o símbolo não é tão relevante assim. Se eu errar uma perninha, um bracinho, um tracinho, não é isso que vai fazer com que a aplicação, o envio não aconteça. Acontece, porque quem comanda tudo não somos nós. É a egrégora espiritual, é a hierarquia universal espiritual de Reiki. O que nós errarmos, os reikianos espirituais da nossa egrégora corrigem com certeza.
Daikomiô é um símbolo da cura espiritual, como já falei. Trata literalmente o espírito. Amplia e acelera os efeitos dos demais símbolos de Reiki. Lembram quando eu ensinei aumentar a força, aumentar a potência do envio, da aplicação de Reiki, traçando o Chokurei na palma das mãos? Agora, após a iniciação nível 3A, recebendo o Daikomiô no seu chakra, nos seus corpos áuricos, você poderá e deverá traçar o Chokurei mais o Daikomiô na palma das duas mãos para intensificar a energia. Se a aplicação do Chokurei já amplifica, o conjunto Daikomiô mais Chokurei amplifica ainda mais. Qual que eu vou traçar primeiro na palma da minha mão? Não importa, não interessa. O que interessa é traçar os dois em cada palma da mão, em cada chakra de cura que tem nas palmas das mãos. Eu traço primeiro o Chokurei e depois o Daikomiô, mas é questão de preferência. Quem preferir traçar primeiro o Daikomiô e depois o Chokurei, não há problema nenhum. A ordem não altera o resultado, não altera a soma. Então, pode traçar tanto de um jeito quanto de outro. O que importa é traçar os dois para que a dupla intensifique ainda mais o poder de cura de cada reikiano. Proporciona transformações profundas a cada iniciação. Nós estamos acessando um grau maior na frequência da energia Reiki. Nós estamos subindo um degrau a mais na escadinha. E com isso, nós estamos mudando cada vez mais. Mudanças não são da noite para o dia. Mudanças acontecem de pouquinho em pouquinho. Mas é certo que após o 3A, digamos que dá uma acelerada nessas mudanças. Ou a gente começa a perceber que mudanças estão ocorrendo, se é que já não mudamos até aqui. Se mudamos, vamos perceber mais. Se não mudamos, vamos começar a notar as nossas mudanças. Como é o despertador, o intensificador do mestre espiritual, do mestre interior, por consequência, o Daikomiô, amplia a capacidade que cada um tem de discernir o que é melhor para si, dentro de várias linhas de ensinamento. É o Daikomiô que traz essa capacidade de discernimento. É o Daikomiô que desperta o mestre interior. A iniciação vai despertar o mestre interior. Para manter o mestre interior sempre próximo, sempre alerta, sempre, entre aspas, ao nosso lado, porque ele não está do nosso lado, ele está aqui dentro, mas para ele sempre jogar conosco no mesmo time que nós, é importante manter a disciplina na autoaplicação. A autoaplicação se faz durante 21 dias após a iniciação para eliminar catarses. Mas não só. O reikiano deve manter disciplina na aplicação diária em si mesmo, para manter a energia rodando, fluindo, circulando e também para garantir que todos os efeitos da iniciação, da aplicação, sejam mantidos diariamente e com força total.
Não é porque não está aplicando que vai deixar de ser reikiano. Reikiano é reikiano. Porém, digamos que a força da aplicação de quem aplica, de quem se aplica diariamente é bem maior do que daquele que não faz a aplicação. Disciplina é tudo. E quem tem disciplina no trabalho com o Reiki é um reikiano mais completo do que aquele que não tem disciplina. Um reikiano nível 1 disciplinado é muito mais forte em matéria de emissão de energia do que um mestre indisciplinado. Disso eu não tenho a mínima dúvida e não tenham também. Mantenham a disciplina e o respeito na autoaplicação, na meditação, no trabalho com a energia Reiki. O Daikomyo é um símbolo muito forte de cura. Por isso, recomenda-se que nas primeiras 3 sessões não se aplique, não use o Daikomyo, porque a catarse será muito forte. Até mesmo na autoaplicação dos 21 dias após a iniciação, sugiro que nos primeiros 3 dias, nas primeiras 3 sessões de autoaplicação, o Daikomyo não seja usado. Use a partir do 4º dia, da 4ª sessão. Quem se aplica 2 vezes por dia já pode aplicar no 2º dia. Mas, para quem aplica 1 vez por dia, recomendo que somente a partir do 4º dia ou a partir da 4ª sessão é que faça o uso do Daikomyo. E para trabalhar os receptores, os clientes, maior ainda é a recomendação. Atenção, não aplique Reiki com Daikomyo nas 3 primeiras sessões. Ou seu receptor, o seu cliente, terá uma catarse muito forte, sairá correndo e não voltará mais no seu consultório, na sua sala, no seu local de trabalho. Daikomyo usa-se apenas a partir da 4ª sessão de aplicação, da 4ª sessão de Reiki, tanto para envio presencial quanto à distância, tá? E uma vez que o nível 3A desperta os nossos dons espirituais, Daikomyo é um símbolo que ativa a conexão com as nossas entidades espirituais protetoras. Para aqueles que ainda não têm contato com elas, começará a ter. Não precisa ficar com medo, não precisa assustar. Eles têm respeito por nós. A gente não vai ver nada que não queira, não vai ouvir nada que não queira. Eu não vejo nada, graças a Deus. Como que os meus protetores espirituais, os meus guias espirituais trabalham? Com intuição e com a psicografia, que eu já tenho há muito tempo. Depois do nível 3A aumentou muito. Minha intuição ficou muito forte. Sempre que eu deixo de seguir a minha intuição, eu quebro a cara, porque ela ficou muito forte. Então não é preciso ter medo, mas é preciso ter responsabilidade, porque aumentando o nosso contato, aumentando o nosso trabalho, aumentando o nosso despertar espiritual, aumenta também
a nossa responsabilidade com a egrégora, com os nossos protetores e com o universo. Dúvidas? Perguntem pelo WhatsApp, perguntem pelo grupo do Facebook, perguntem aqui pelo YouTube, que nós respondemos na medida do possível. A iniciação no nível 3A tem uma particularidade. Em todos os outros símbolos, Chokurei, Honchazei Shonen, Seireki, a iniciação é feita apenas e tão somente nos chakras ou nos corpos áuricos. Daikomyo, pela força que tem, é feita a implantação do símbolo também nos chakras de cura, nos chakras das mãos. Então, nós, mestres, fazemos o depósito tanto nos chakras, nos corpos áuricos, quanto nos chakras principais, nos corpos áuricos, como nos 7. Engasgou aqui. Nós aplicamos tanto nos corpos áuricos e nos 7 chakras principais, como também nos chakras das mãos. E pela força do recebimento, pela força da iniciação em Usui 3A, se nos outros níveis já era importante a autoaplicação por 21 dias, em Usui 3A aumenta consideravelmente essa importância. Façam a autoaplicação por 21 dias, ou poderão ter catarses fortes. Não é para ter medo, mas é para ter responsabilidade a respeito. Façam a autoaplicação por 21 dias. Depois não digam que eu não avisei. Avisado está. Faz a aplicação por 21 dias. E nas primeiras 3 aplicações, não usa o Daikomyo. Usa o Daikomyo na 4ª aplicação em diante, ok? Bem, a partir do nível 3A, nós intensificamos aquilo que começamos em Usui nível 2, que é a força para envio para multidões. Em Usui 2, a gente já pode enviar para multidões, mas nós temos uma força fraquinha. O Usui 3A faz com que aumente a nossa capacidade, a nossa força de envio para multidões. Mas para isso, além da disciplina, além do respeito, além da prática diária de autoaplicação, nós precisamos ativar um mudra ou mudra. Eu já vi falar tanto mudra quanto mudra. O que é isso? São gestos feitos com as mãos que acionam frequências de cura. Em 3A, nós aprendemos o mudra ou mudra do mestre Usui. E a prática deste mudra faz com que aumente a nossa capacidade de enviar reiki para multidões. Se eu não aplicar, se eu não fizer, vai ser reikiano do mesmo jeito. Vai mandar do mesmo jeito reiki para multidões. Mas tenha certeza que a força de cura dessa energia será bem menor. O que eu posso atingir
50.000 pessoas com a força da minha energia pela prática do mudra do Mestre Reiki, eu vou atingir apenas 5.000 pela não prática. Então, o fazer é a responsabilidade de cada um. Por que eu estou frisando tanto a palavra responsabilidade nessa aula? Porque nós estamos no caminho do Mestre. Depois do nível 3A, nós já somos mestres. No primeiro momento, mestres de nós mesmos. Mas nós somos mestres. E, como mestre, a nossa responsabilidade é grande. Eu passei a entender os meus mestres depois que eu me tornei mestre. Eu passei a entender o rigor, a exigência, os puxões de orelha, às vezes não, aprendi até as palavras que às vezes saíam de maneira mais dura, mais ríspida. Aprendi. Comecei a entendê-los melhor. Comecei a respeitá-los mais. Depois que eu tive o mestrado despertado. Só que com o mestrado despertado, aumentou também a minha responsabilidade perante o mundo, perante o Reiki, perante o universo. Por isso, friso tanto essa palavra nessa primeira aula. Responsabilidade é a palavra-chave do Reiki Usui Master ou Mestre em Reiki Usui. Seja ele 3A, seja ele 3B. Não é porque não inicia que não deixa de ser mestre. É mestre. Mestre de si mesmo. Talvez seja até uma responsabilidade maior do que ensinar o outro. Porque primeiro você está ensinando a si mesmo, para depois ensinar o outro. Se você não tiver responsabilidade, se não tiver disciplina, se não tiver seriedade no ensino de si mesmo, o que você vai passar para os seus alunos não será bom. Não terá segurança. Não terá um bom resultado. Então vamos lá. E como que eu faço o mudra do Mestre Usui? Para despertar essa minha força, para aumentar a minha força, a minha capacidade de cura para multidões. Multidões não necessariamente multidão do planeta. A nossa caixa virtual de Reiki é uma multidão. A nossa caixa física para envio de Reiki é uma multidão. São várias pessoas que estão ali. É uma multidão. A partir de 3 já é multidão. Já são várias pessoas. Então, a própria aplicação na nossa caixa física e virtual já tem uma força diferenciada a partir do nível 3A quando praticamos o mudra. E quando fazer a prática do mudra? Se não for possível diariamente, porque a nossa rotina não permite, eu sei. Não quero que ninguém faça aquilo que é impossível aos seres humanos, mas ao menos faça alguns minutos antes de aplicar Reiki para a multidão, aplicar Reiki para a coletividade. Não é um ou outro dia que não fez que vai perder a força, mas se não fizer, tenha certeza absoluta que a sua força de envio será menor do que fazendo. Como que eu vou fazer? O mudra é exatamente este que está aí na figura. Tem todos os lados do gesto
desenhado, estampado na figura, para ficar mais fácil a compreensão. Mas vamos fazer um passo a passo. Junte os dedos anelares, os dedos médios e os polegares de cada mão. Então, o polegar, o anelar e o médio, ou seja, o dedão, e os 2 dedos do meio, que ficam entre o indicador e o minguinho, o dedo mínimo, devem ser juntados em um único ponto. Une a ponta desses 3 dedos. Vai formar como que 2 olhinhos. O dedo indicador e o dedo mínimo fica esticado por sobre os 2 dedos do meio, que estão dobrados. É como se tivesse 2 olhinhos com um chapéu. Tá? Dúvidas? Me perguntem para os outros mestres. Feito isso, juntou os dedos, encoste as suas mãos no alto da cabeça, no chakra coronário. Este gesto é como se fosse uma antena. É uma antena receptora da energia. Por isso, fica mais forte a emissão após a prática dele. Com as mãos ainda formadas no mudra, posicionadas no alto da cabeça, visualize os símbolos Daikomyo, Chokurei, Honshazei Shonen e Seireki nessa sequência. Tem que ser nessa sequência. Daikomyo, Chokurei, Honshazei Shonen e Seireki. Porque é como se fosse uma senha para que o mudra comece a funcionar. Visualizados os símbolos, desenha mentalmente cada um deles no topo da cabeça, em cima das mãos. Imagina, visualiza cada um deles entrando pelo chakra coronário. Feito isso, permaneça por mais ou menos 3 minutos. Não precisa ser mais do que isso. Viu como é rapidinho? Em 3 minutos faz. Permaneça assim por 3 minutos e o chakra coronário estará ativado para captar, expandir, aumentar a força da energia para aplicação para a multidão. Vai aplicar a distância para várias pessoas por 3 minutos antes, faz a aplicação, faz o trabalho do mudra. Por que não foi ensinado em Usui 2? Sim, em Usui 2 já é ensinado o envio à distância. Porque a força da prática é demais para um reikiano Usui 2. E porque é o mudra do mestre. Não é o mudra do praticante, é do mestre. Somente pode ser ensinado a partir do nível 3A. Para que funcione, não basta simplesmente fazer o gesto. Precisa fazer o gesto e ativar a senha. E a senha é formada pelo Daikomyo. Então não adianta ensinar em Usui 2, porque em Usui 2 não vai receber o Daikomyo
e não vai adiantar nada, não vai funcionar, não vai acontecer nada demais. Certo? Por aqui eu encerro nossa primeira aula. Curtam o vídeo para que nós possamos controlar a presença de cada um. Tirem suas dúvidas, participem e até a próxima aula. Lembrando que não é o fato de assistir a aula que torna alguém um reikiano 3A. É preciso passar pela iniciação. Então, o uso do Daikomyo, até mesmo com o mudra, só pode ser feito após a iniciação. Certo? Muito obrigada pela presença de todos. Aqui me despeço. Namastê.